Eu fui presidente da SIC no período de 76 a 80, durante 4 anos, 2 mandatos. E aí tem, quando eu entrei na SIC, uma peculiaridade, uma característica especial, porque foi a única eleição desses 60 anos da SIC em que houve disputa. Se apresentaram 2 chapas. Em todas as eleições sempre se apresenta uma chapa só que é eleita por aclamação. E naquele ano eu me apresentei como candidato e era candidato também o Vilmar Friedrich, que foi presidente anterior e gostaria de ser reeleito. Então nessa eleição foi uma coisa interessante, nós tivemos 68 associados votando. E eu, por sorte, ganhei a eleição com 40 votos a 28 votos. Nós trabalhamos muito junto ao governo do estado no sentido de conseguir o asfaltamento da estrada Canoinhas-Mafra, que traria, evidentemente, mais desenvolvimento para a nossa região. E isso, evidentemente, nós conseguimos. Não que tenha sido, evidentemente, uma vitória da Associação Comercial, mas acho que a Associação Comercial participou intensamente no sentido de que essa obra fosse concluída. E, efetivamente, no ano de 1980, a obra foi concluída e foi inaugurada, inclusive com o nome de Miguel Prokopiak, a rodovia Miguel Prokopiak. Nós gestionamos, junto à Prefeitura Municipal de Canoinhas, a doação de um imóvel para a construção da sede própria da entidade. E realmente, no final do meu mandato, o prefeito Terésio, que era na época, nos entregou a escritura do imóvel que hoje a Associação Comercial tem. Essa obra foi construída depois, posteriormente, pelo presidente Edson da Silva. E uma outra coisa interessante, outro fato interessante daquele período, foi que quando o prefeito Terésio esteve lá na sede da SIC para a entrega da escritura, ele informou que Canoinhas, naquele período, naquele ano, tinha recebido como índice de participação dos municípios o percentual do Estado de 1,9%, ou seja, aquela restituição que o Estado dá aos municípios da arrecadação do ICM. Eu digo isso porque eu quero fazer uma comparação entre aquele período e hoje. Naquele ano, 78, o índice de participação de Canoinhas era de 1,9%. Hoje, sabe quanto é? 0,7%. Ou seja, nós perdemos uma posição, nós éramos naquela época, na década de 70, a 10ª economia do Estado, com esse percentual de restituição do ICM. Hoje nós somos a 28ª economia do Estado. Então há muito que se fazer, né? Porque tinha uma economia forte, na verdade, a economia da erva mate e da madeira eram economias fortes, né? Essa economia, na verdade, foi reduzida a partir dessa época e o que faltou foi, na verdade, investimentos do Estado no nosso município. O que falta para Canoinhas, que todos sabem, eu quero repetir, é uma representação política. Nós somos muito fracos em termos de representação política. E isso significa o quê? Menos recursos do Estado para a região. E assim nós fomos perdendo posições e estamos até hoje com essa situação de dificuldade. O maior desafio que eu enfrentei pode ter sido, na verdade, essas dificuldades que nós tínhamos de obter recursos do Estado. Nós lutávamos muito por isso e não conseguíamos, né? Por exemplo, uma das questões que também no meu período nós lutamos muito foi a vinda do Senai para cá, porque o que ocorre? Nós nunca tivemos uma boa qualificação profissional naquela época e continuamos tendo essa dificuldade hoje. Então nós trabalhamos naquela época, junto à Federação das Indústrias, no sentido de trazer para Canoinhas o Senai. E conseguimos isso através de uma unidade móvel. Então essa unidade móvel trazia alguns cursos profissionais de pedreiro, de eletricista, de carpinteiro, e depois dessa unidade móvel foi construída a sede da entidade aqui em Canoinhas. Uma conquista nossa também, e outra conquista nossa foi que naquela época todos os livros comerciais de todos os comerciantes, de todos os empresários, tinham que ser levados a Florianópolis, para a junta comercial. Então os contadores tinham que se deslocar para Florianópolis, levando evidentemente os livros comerciais para serem autenticados lá.
E aí nós conseguimos que a Associação Comercial de Canoinhas fosse a responsável por esse trabalho. Durante um longo período, na verdade, a associação é que fazia a autenticação desses livros comerciais. Os contadores podem falar sobre essas dificuldades e a facilidade que depois eles obtiveram com essa possibilidade. Depois disso, logo em seguida, a própria Junta Comercial montou um escritório aqui em Canoinhas, na verdade, para esse trabalho, que hoje até não sei se existe ainda, mas acho que, na verdade, eles até encerraram já esse tipo de atividade. Então, eu acho que vamos dizer o seguinte, nesse período, esses trabalhos que a associação fez é que podem ser pontuados, na verdade. Né? Eu sempre digo o seguinte, que se você quiser escrever uma história de Canoinhas, história econômica de Canoinhas, você pegando todas as atas da Associação Comercial de Canoinhas, você consegue ter uma história econômica do município de Canoinhas. Assim como eu estou fazendo esse relato de alguns fatos interessantes que aconteceram no meu período, certamente todos os presidentes vão também falar sobre isso e cada um detalhar os aspectos que puderam trabalhar e que puderam conquistar na presidência da associação. A prefeitura, nós sempre obtivemos o apoio, no meu período pelo menos, nós tivemos o apoio da prefeitura, que o prefeito na época era o Benedito Terés de Carvalho, né? Tanto que, na verdade, ele nos concedeu ali aquele título do imóvel para a construção da sede, né? Então a gente sempre teve um apoio. E também nos órgãos estaduais, a gente sempre foi muito bem recebido. A entidade, a associação comercial, em todas as cidades, tem uma boa representatividade, porque ela, na verdade, reúne todos os empresários. Então, quando ela se apresenta através da associação ou através da Federação das Associações Comerciais junto aos organismos do Estado, sempre é bem recebida e as reivindicações quase sempre autorizadas ou conquistadas. Né? A cidade tinha, uma população bem menor, uma população de 30 mil habitantes, né? E o comércio era um comércio mais calmo, mais restrito, e eu digo que, na verdade, nós tivemos um crescimento bem significativo nesse sentido, né? A infraestrutura da cidade também, as ruas não eram pavimentadas, algumas ruas centrais só que eram pavimentadas em paralelepípedo, né? Uma pavimentação precária, e hoje nós temos que reconhecer uma situação bem melhor da cidade, com quase todas as ruas pavimentadas, né? Então a estrutura da cidade melhorou muito. A infraestrutura daquela época era muito precária, né? O que nós precisamos agora é nos unir, tá certo, para ter representação política, porque a gente sempre tem esse exemplo, que nos períodos em que nós tivemos representação política, em alguns períodos, na verdade, tivemos retorno, né? E nos períodos que nós não tivemos, nesse último, por exemplo, não tivemos retorno nenhum. E Canoinhas pode, se quiser, ter até 2 representantes na Assembleia Legislativa, coisa que nós já tivemos, não sei se historicamente vocês lembram, ou se não é desse tempo, mas na década de 40 nós tivemos 2 deputados estaduais, Haroldo Carvalho e o Dr. Orti Machado. Se naquela época nós podíamos eleger 2 deputados, hoje nós temos tranquilas condições de eleger novamente 2 deputados se quisermos. Mas é preciso, na verdade, uma unificação, uma união, aliás, do pessoal, e evitar os paraquedistas que vêm buscar votos aqui. Né? Todos os presidentes agiram e agem com muita determinação na execução do seu plano de ação. E aí eu sempre, quando falo em determinação, eu faço referência a um pensamento filosófico japonês que diz o seguinte: até os deuses abrem as portas para aqueles que agem com determinação. A associação comercial age com determinação e é fator importante no desenvolvimento da nossa cidade.